O milionário choca ao resgatar soldado negro humilhado pelo racismo na rua e revela. Era um dia nublado na zona sul de uma grande metrópole brasileira. Ricardo, o milionário que não sabia o que era ter uma conversa sincera com alguém, saiu de seu carro importado. O motor roncou como um monstro faminto antes de silenciar ao seu toque. A mansão de vidro e mármore onde vivia, cheia de luxo, parecia uma fortaleza solitária, e ele adentrava todos os dias sem companhia. Cercado por tesouros que não preenchiam o vazio dentro dele, a cidade pulsava ao redor, mas Ricardo se sentia como um espectador distante. Enquanto atravessava uma rua movimentada, algo chamou sua atenção. Lucas, um soldado negro, estava sentado no chão, a farda suja, os olhos perdidos no horizonte. O contraste era chocante. Um homem que havia lutado por seu país, agora jogado à margem da sociedade. O olhar de Lucas, cheio de traumas e dores, era como uma faca que cortou o coração de Ricardo. Ele sentiu um nó na garganta, uma carência desesperada. Apesar de todo o seu dinheiro, nunca se sentira tão só. Imediatamente, Ricardo se aproximou. Seu instinto o levou a puxar sua carteira, oferecendo uma quantia em dinheiro. Mas Lucas balançou a cabeça, recusando. "Não é isso que eu preciso", disse ele, a voz rouca, mas firme. Ricardo ficou surpreso. Encontrou um homem que, mesmo em sua miséria, ainda tinha dignidade para recusar a esmola. "Eu quero contar a minha história", continuou Lucas, com um fervor nos olhos. Havia algo profundo em sua expressão, uma verdade guardada há muito tempo. "Tem um escândalo nas Forças Armadas que poucos conhecem. É uma verdade que pode mudar tudo." O peso daquelas palavras caiu sobre Ricardo. Ele ficou preso naquele momento, cada batida do seu coração ecoando em suas orelhas. O que poderia ser tão devastador? O que o ex-soldado sabia que poderia transformar não apenas sua vida, mas a de muitos outros? Os olhares de curiosidade e de reprovação dos passantes intensificaram a tensão. A multidão ao redor parou para observar como duas vidas de mundos opostos colidiam. Algumas pessoas cochichavam. Outras tiravam fotos com seus smartphones, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Ricardo sentiu como se todos os olhos estivessem fixados nele. A cena parecia um filme, uma batida de coração acelerada que ele não podia controlar. Lucas lentamente se levantou, um movimento decidido, mas ainda pesado pela carga de suas experiências. Ele olhou nos olhos de Ricardo, com uma mistura de esperança e desespero. "Você se atreveria a ouvir a verdade que pode mudar tudo?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem prestes a se romper. Ricardo se viu tomado por um misto de medo e curiosidade. O que viria a seguir? Estava preparado para ouvir a história que poderia transformá-los para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas se inclinou, a expectativa no ar quase palpável. "Você se atreveria a ouvir a verdade que pode mudar tudo?" Havia um peso em sua voz. Ricardo sentiu um arrepio. Ele queria ouvir, precisava saber, mas havia um medo crescente dentro dele. A multidão ao redor parecia uma tempestade prestes a eclodir. Com um movimento hesitante, Ricardo assentiu. "Sim, eu quero." Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o silêncio. "Para!" Um homem robusto com tatuagens que serpenteavam por seus braços avançou em direção a eles. Era um ex-colega de Lucas,
conhecido por sua brutalidade e pelo poder que tinha dentro das Forças Armadas. O semblante dele era escuro e a raiva emanava como uma nuvem carregada. Você não vai falar nada. Isso não é lugar para você. Tensão explodiu. As pessoas ao redor estavam em choque, com os celulares já prontos para gravar aquela cena. Lucas, que estava visivelmente abalado, ficou paralisado. A adrenalina pulsava nas veias como fogo. Ricardo olhou para aquele homem, então olhou para Lucas, seu coração batendo descontrolado. Eu não vou deixar você falar, Lucas. O homem gritou. Mas a determinação nos olhos de Lucas começou a brilhar. Se você fizer isso, você estará tramando contra todos os seus companheiros, incluindo aqueles que deram suas vidas por essa nação. Nesse momento, Ricardo deu um passo à frente. Ele tinha dinheiro, poder, mas o que realmente tinha? Estere, o que você sabe sobre isso? Ele desafiou. A multidão se aproximou. Murmúrios começaram a ecoar. O que está acontecendo? Lucas então se virou completamente, decidido. Fui usado como um peão. Fui mandado para o fronte. Enquanto aqueles que estavam no poder brincavam com suas cartas de guerra, tem algo muito maior acontecendo. Treinamentos secretos, experimentos, eles mentiram para nós. Ele parecia mais forte do que nunca. Prometi que assim que eu voltasse, contaria a verdade. Mas antes que ele pudesse continuar, uma sirene cortou o ar. Luzes azuis e vermelhas piscavam ao fundo, e os murmúrios se tornaram gritos. Ricardo sentiu seu estômago revirar. A polícia? Ou algo pior? As autoridades estavam buscando por Lucas. Mas por quê? O ex-colega avançou novamente, mas desta vez Ricardo não recuou. Ele se colocou entre ele e Lucas. Eu não vou deixar você machucá-lo. No entanto, em uma fração de segundo, um tiro ecoou. A multidão ficou em silêncio. O corpo de Lucas estremeceu. Uma expressão horrorizada se espalhou em seu rosto. Ele caiu, e a cena parecia congelar. Onde estava a esperança? O que tinha acontecido? Ricardo se agachou, segurando Lucas em seus braços enquanto o sangue começava a manchar seu terno caro. Não! Não, Lucas, não faça isso. Você não pode ir. Sua história, tudo o que você sabia. Mas Lucas com dificuldade sussurrou. A verdade não pode morrer. Seus olhos começaram a fechar. O mundo ao redor se desfez. A multidão que antes estava curiosa agora estava aterrorizada. E tudo o que Ricardo havia construído dentro de sua mente estava prestes a desmoronar. O que ele tinha perdido? O que estava realmente em jogo? As sirenes se aproximavam, e o caos se instalava. Ricardo, ainda segurando Lucas, olhou para o céu nublado. Tudo o que havia passado, tudo o que ele pensava saber, agora parecia uma ilusão. E a pergunta que mais o assombrava: quem era seu verdadeiro amigo? E quem era seu verdadeiro inimigo? A última respiração de Lucas parecia ecoar no ar junto com seu desejo de justiça. Ricardo sabia que esse momento mudaria tudo. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Ricardo estava paralisado, segurando Lucas em seus braços enquanto a confusão se instaurava ao redor. O sangue quente escorria de suas mãos, manchando seu terno caro, enquanto todos ao redor estavam em choque. O grito da sirene estático ecoava como um aviso sinistro. Mas antes que o horror do momento pudesse afundar completamente em seu coração, algo inesperado aconteceu. Uma mulher na multidão, com cabelos desgrenhados e olhos determinados, empurrou as pessoas à sua volta e correu na direção deles. Ela parecia familiar, mas Ricardo não conseguia colocar o dedo no porquê. Lucas! Ela exclamou, soltando um grito que fez a multidão estremecer. Ao se aproximar, ela começou a desabotoar uma bolsa que carregava. O rosto de Lucas iluminou-se por um segundo, um feixe de reconhecimento misturado à dor. Você chegou! É você, Valéria? Ricardo perguntou surpreso. Valéria era uma conhecida ativista pelos direitos dos veteranos.
sempre lutando contra injustiças. Mas mais do que sua luta, Ricardo lembrava que ela havia sido uma das responsáveis pelo deslocamento de Lucas para o fronte. Uma reviravolta de surpresas. Agora, o que ela parecia saber? Valéria se lançou aos pés de Lucas, desesperada. Você não pode ir. Não agora. A verdade que você conhecia é muito maior do que isso. Ela começou a tirar de sua bolsa uma folha de papel e um pendrive. Eu tenho tudo, as provas, a verdade que você precisa contar. Isso não pode acabar assim. Ricardo olhou para o rosto de Lucas. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e dúvida. Provas? Que provas? O ex-colega que gritava para Lucas recuou cautelosamente, os músculos tensos, mas ainda pronto para agir. Valéria, ofegante e emocionada, explicou rapidamente. Eles estão escondendo um escândalo muito sério. Laudano, o homem que está aqui, foi responsável pela operação que envolveu experimentos. Usaram você como cobaia, e não só você. Todos os jovens soldados. É uma trama de corrupção que vai longe. Agora, os olhares da multidão mudaram de curiosidade para medo. O homem robusto que apareceu do nada, agora parecia menos ameaçador, como se algo o abalar. Ricardo sentiu um frio na barriga. A verdade se desdobrava diante dele, e enquanto ele tentava processá-la, a sirene da polícia se aproximava mais e mais. Você precisa fazer isso, Lucas. Você precisa lutar, concluiu Valéria, enquanto Lucas, ainda ferido, acenava com a cabeça lentamente, a força começando a se consolidar em seu olhar. Mas antes que qualquer um pudesse agir, houve um novo grito. Não era Lucas ou Valéria. Do outro lado da multidão, uma figura familiar apareceu, a esposa de Ricardo. Carina, que sempre havia apoiado suas ambições, agora estava ali, com olhos que exalavam incredulidade. Ricardo, o que está acontecendo aqui? O rosto dela estava pálido, e a confusão e o medo se misturavam. E de repente, Ricardo se deu conta. Carina não estava apenas ali como uma espectadora, mas talvez sabendo muito mais sobre essa rede de corrupção do que ele imaginava. O coração de Ricardo disparou. O choque se transformou em uma tempestade de emoções. Ele olhou para Lucas, Valéria e depois para sua esposa. O que mais havia? Ficado nas sombras. O que mais ele não sabia? E assim, um novo mistério se desenhava, e com ele, a promessa de uma verdade cada vez mais profunda. Com a polícia se aproximando, era hora de tomar decisões. O que fariam com todo o conhecimento agora descoberto? Quem seria o verdadeiro amigo e quem se tornaria o inimigo? O peso da revelação pairava no ar. E a pergunta agora era clara. Eles conseguiriam se unir para expor a verdade ou seriam tragados por seus próprios segredos? Enquanto Ricardo estava paralisado, segurando Lucas ferido nos braços, o caos ao redor parecia se mover em câmera lenta. O olhar de Valéria era uma mistura de desespero e determinação. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, e a polícia estava cada vez mais próxima. Nós precisamos sair daqui! Gritou ela, puxando Lucas de seus braços. Mas Lucas, ainda lutando contra a dor, sussurrou. A verdade você tem que contar. O rosto de Carina, a esposa de Ricardo, se contorceu em confusão. Ricardo, o que está acontecendo? O que ele quer dizer? E nesse momento de angústia, o ex-colega de Lucas, Laudano, deu um passo à frente com um sorriso cruel. Isso não é o que parece, querido amigo. Essa cena toda é sua sentença de morte. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando? A tensão era palpável. O homem estava prestes a explodir em um ataque de raiva. Mas antes que pudesse responder, Carina fez um movimento inesperado. Com um gesto rápido, ela pegou algo de sua bolsa. Um atirador de elite se posicionou na esquina da rua, sem que ninguém percebesse, pronto para agir. Carina, não! Ricardo gritou. Mas
Já era tarde. Na frenética troca de olhares, Karina revelou uma arma de fogo. Desculpe, Ricardo. Eu não posso deixar que tudo isso acabe em tragédia. Tem muito mais em jogo do que você imagina. O choque percorreu o corpo de Ricardo como eletricidade. Ele olhou nos olhos de Karina, buscando respostas que não vinham. Por que ela tinha uma arma? Desde quando ela estava envolvida com tudo isso? A confusão se transformou em uma tempestade de desespero. Karina nunca se mostrou nada além de amorosa e solidária. O que mais ela escondia? Você está louca! Não faça isso! Ele implorou. Cale-se, ela gritou, os olhos brilhando com fervor. Você não sabe de nada. Todo esse tempo eu fui uma peça nesse jogo. Você acha que pode salvar todos aqui? Não há salvação para quem já fez parte disso. O corpo de Lucas tremia enquanto ele tentava se erguer, mas estava agonizante. Karina! Isso não é o que você pensa. Ele mal conseguia falar. A multidão, antes tão curiosa, agora estava presa entre a expectativa e o pânico, murmurando nervosamente. Mas a revelação de Karina não terminava ali. Com as mãos tremer, ela continuou. Eu sei o que aconteceu com você, Lucas. Sei o que eles fizeram. Você não é a única vítima. Fui eu que os trouxe para você. Um silêncio sepulcral invadiu o ar. O que ela estava dizendo? Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? A sangue nas mãos dele era como uma recordação de um erro irrevogável. A pressão na sua cabeça crescia, e a medonha verdade começava a desenhar-se diante dele. Eu trabalhei para ele, sim. Mas não, por escolha. Foram ameaças, foram vidas em jogo. Os olhos de Karina se encheram de lágrimas. Mas agora sabemos, e precisamos agir. Você não pode desistir da luta, Ricardo. Antes que ele pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Não era um tiro, mas um estrondo próximo. Um grupo tático da polícia chegou com força, cercando a área. Mas não era precisamente para prender Laudano. Era para prender Karina. Ela é uma fugitiva! Gritou o líder da equipe, com a voz sonante. O quê? Ricardo não conseguia entender. Karina, você... Mas antes que ele pudesse terminar, os policiais estavam em cima dela, imobilizando-a, e a multidão emudecia, aterrorizada. Lucas, ainda no chão, parecia o único que compreendia a dimensão daquela revelação. Ele finalmente tinha as peças do quebra-cabeça. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A verdade vai muito além do que pensamos. As sirenes aumentavam e a adrenalina se espalhava. Ricardo sentiu que tudo estava desmoronando. O que ele conhecia como sua vida, sua família, agora estava mergulhado em segredos obscuros. No final, quem é o verdadeiro inimigo? Lucas sussurrou, enquanto os olhos de Ricardo passavam entre Karina e Laudano. Uma sombra de dúvida se instou em sua mente. A briga apenas começara, mas a verdade que eles buscavam rondava como uma tempestade prestes a eclodir. E, à medida que a realidade se desdobrava em um turbilhão de traições e alianças inesperadas, Ricardo sabia que havia muito mais que descobrir. E, no fundo, uma pergunta assombrava-o. Quem realmente poderia ser confiável naquela história? Ricardo estava paralisado, segurando Lucas ferido nos braços, enquanto o caos ao redor parecia se mover em câmera lenta. O olhar de Valéria era uma mistura de desespero e determinação. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e a polícia estava cada vez mais próxima. Nós precisamos sair daqui, gritou ela, puxando Lucas de seus braços. Mas Lucas, ainda lutando contra a dor, sussurrou. A verdade, você tem que contar. O rosto de Karina, a esposa de Ricardo, se contorceu em confusão. Ricardo, o que está acontecendo? O que ele quer dizer? E nesse momento de angústia, o ex-colega de Lucas, Laudano, deu um passo à frente, com um sorriso cruel. Isso não é o que parece, querido amigo. Essa cena toda é sua sentença de morte. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando? A tensão era palpável. O homem estava prestes a explodir em um ataque de raiva. Mas antes que pudesse responder,
Karina fez um movimento inesperado. Com um gesto rápido, ela pegou algo de sua bolsa. Um atirador de elite se posicionou na esquina da rua, sem que ninguém percebesse, pronto para agir. Karina, não! Ricardo gritou. Mas já era tarde. Na frenética troca de olhares, Karina revelou uma arma de fogo. Desculpe, Ricardo. Eu não posso deixar que tudo isso acabe em tragédia. Tem muito mais em jogo do que você imagina. O choque percorreu o corpo de Ricardo como eletricidade. Ele olhou nos olhos de Karina, buscando respostas que não vinham. Por que ela tinha uma arma? Desde quando ela estava envolvida com tudo isso? A confusão se transformou em uma tempestade de desespero. Karina nunca se mostrou nada além de amorosa e solidária. O que mais ela escondia? Você está louca, não faça isso! Ele implorou. Cale-se! Ela gritou, os olhos brilhando com fervor. Você não sabe. De nada. Todo esse tempo, eu fui uma peça nesse jogo. Você acha que pode salvar todos aqui? Não há salvação para quem já fez parte disso. O corpo de Lucas tremia enquanto ele tentava se erguer, mas estava agonizante. Karina, isso não é o que você pensa. Ele mal conseguia falar. A multidão, antes tão curiosa, agora estava presa entre a expectativa e o pânico, murmurando nervosamente. Mas a revelação de Karina não terminava ali. Com as mãos tremendo, ela continuou. Eu trabalhei para eles, sim, mas não por escolha. Foram ameaças, vidas em jogo. Os olhos de Karina se encheram de lágrimas. Mas agora sabemos, e precisamos agir. Você não pode desistir da luta, Ricardo. Antes que ele pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Não era um tiro, mas um estrondo próximo. Um grupo tático da polícia chegou, com força, cercando a área. Mas não era precisamente para prender Laudano. Era para prender Karina. Ela é uma fugitiva, gritou o líder da equipe, com a voz sonante. O quê? Ricardo não conseguia entender. Karina, você... Mas antes que ele pudesse terminar, os policiais estavam em cima dela, imobilizando-a, e a multidão emudecia, aterrorizada. Lucas, ainda no chão, parecia o único que compreendia a dimensão daquela revelação. Ele finalmente tinha as peças do quebra-cabeça. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A verdade vai muito além do que pensamos. As sirenes aumentavam e a adrenalina se espalhava. Ricardo sentiu que tudo estava desmoronando. O que ele conhecia como sua vida, sua família, agora estava mergulhado em segredos obscuros. Nesse momento de confusão, uma figura familiar surgiu da multidão. Era Carlos, o mentor de Ricardo, alguém em quem ele sempre confiara, sempre acreditara incondicionalmente. Carlos atravessou a multidão, se aproximando com um olhar determinado e frio. Ricardo, você precisa ouvir isso, ele disse, ignorando a tensão crescente. Tire suas mãos de Karina. Ela não é a verdadeira traidora aqui. O quê? A mente de Ricardo girou. Do que você está falando? Carlos se virou para a multidão, sua voz elevada. Todos vocês precisam saber a verdade. O plano vai muito mais fundo do que imaginamos. Todos nós éramos peões em um jogo de poder que nem sonhávamos. Lucas, você foi escolhido para não apenas servir, mas para encobrir uma operação. E Karina, a verdadeira vilã era outra pessoa, alguém que todos subestimamos, alguém que por acaso está aqui entre nós. Ricardo sentiu o equipamento de sua vida desabar. O que você está dizendo, Carlos? Pode ser? Sim, Ricardo. A verdade é que ela está aqui, observando tudo. A traição está mais próxima do que você pensa. Karina não é quem você imagina que seja. Olhe para Laudano. Os olhos de todos se voltaram para o homem que se fazia de forte, mas agora a tensão crescia. O que mais ele sabia? A multidão estava em choque e a atmosfera fervia com a revelação iminente. Você está mentindo! Karina gritou. Mas a dúvida começou a se enraizar nas feições dos presentes. O ar estava pesado e uma onda de choque passou pela multidão. A noite que deveria terminar em horror se tornava um pesadelo maior.
Ricardo se sentiu levar por uma onda de incertezas e uma pergunta que ecoava em sua mente. Quem, realmente, estava jogando cada um deles? E a essa altura, quem poderia realmente ser confiável? Ricardo estava paralisado, segurando Lucas ferido nos braços enquanto o caos ao redor parecia se mover em câmera lenta. O olhar de Valéria era uma mistura de desespero e determinação. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e a polícia estava cada vez mais próxima. Nós precisamos sair daqui, gritou ela, puxando Lucas de seus braços. Mas Lucas, ainda lutando contra a dor, sussurrou. A verdade. Você tem que contar. O rosto de Carina, a esposa de Ricardo, se contorceu em confusão. Ricardo, o que está acontecendo? O que ele quer dizer? E nesse momento de angústia, o ex-colega de Lucas, Laudano, deu um passo à frente, com um sorriso cruel. Isso não é o que parece, querido amigo. Essa cena toda é sua sentença de morte. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando? A tensão era palpável. O homem estava prestes a explodir em um ataque de raiva, mas antes que pudesse responder, Carina fez um movimento inesperado. Com um gesto rápido, ela pegou algo de sua bolsa. Um atirador de elite se posicionou na esquina da rua, sem que ninguém percebesse. Pronto para agir. Carina, não! Ricardo gritou. Mas já era tarde. Na frenética troca de olhares, Carina revelou uma arma de fogo. Desculpe, Ricardo. Eu não posso deixar que tudo isso acabe em tragédia. Tem muito mais em jogo do que você imagina. O choque percorreu o corpo de Ricardo como eletricidade. Ele olhou nos olhos de Carina, buscando respostas que não vinham. Por que ela tinha uma arma? Desde quando ela estava envolvida com tudo isso? A confusão se transformou em uma tempestade de desespero. Carina nunca se mostrou nada além de amorosa e solidária. O que mais ela escondia? Você tá louca! Não faça isso! Ele implorou. Cale-se! Ela gritou, os olhos brilhando com fervor. Você não sabe de nada. Todo esse tempo eu fui uma peça nesse jogo. Você acha que pode salvar todos aqui? Não há salvação para quem já fez parte disso. O corpo de Lucas tremia enquanto ele tentava se erguer, mas estava agonizante. Carina, isso não é o que você pensa. Ele mal conseguia falar. A multidão, antes tão curiosa, agora estava presa entre a expectativa e o pânico, murmurando nervosamente. Mas a revelação de Carina não terminava ali. Com as mãos tremendo, ela continuou. Eu trabalhei para eles, sim, mas não por escolha. Foram ameaças, vidas em jogo. Os olhos de Carina se encheram de lágrimas. Mas agora sabemos e precisamos agir. Você não pode desistir da luta. Ricardo. Antes que ele pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Não era um tiro, mas um estrondo próximo. Um grupo tático da polícia chegou com força, cercando a área. Mas não era precisamente para prender Laudano. Era para prender Carina. Ela é uma fugitiva, gritou o líder da equipe, com a voz sonante. O quê? Ricardo não conseguia entender. Carina, você? Mas antes que ele pudesse terminar, os policiais estavam em cima dela, imobilizando-a, e a multidão emudecia, aterrorizada. Lucas, ainda no chão, parecia o único que compreendia a dimensão daquela revelação. Ele finalmente tinha as peças do quebra-cabeça. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A verdade vai muito além do que pensamos. As sirenes aumentavam e a adrenalina se espalhava. Ricardo sentiu que tudo estava desmoronando. O que ele conhecia como sua vida, sua família, agora estava mergulhado em segredos obscuros. Então, em meio ao tumulto, uma figura alta e sombria se destacou da multidão. Era o pai de Lucas, que nunca aparecera desde que o filho retornara da guerra. Sua presença era opressiva, e os olhos refletiam dor e fúria. Lucas! Ele gritou, rompendo em direção ao filho, ignorando os policiais. A cena congelou. A multidão respirou como uma só. Cada olhar preso na figura do pai. Ricardo sentiu uma comoção.
Qual seria o próximo ato daquele homem que parecia carregado de vingança? Você! Você é o motivo pelo qual meu filho está aqui. O que você fez? A voz dele era um rugido, reverberando entre as paredes da cidade. Ele olhou para Karina, então para Laudano. Você não vai se safar assim. Laudano olhou de forma cúmplice para Karina. Quem diria que você tinha um pai assim, Lucas? Ele não sabe nem o que estava acontecendo por trás do muro que você chama de amor. A raiva pulsava nas palavras. Os gritos se intensificaram quando o pai de Lucas começou a avançar. Foi você quem jogou meu filho na linha de fogo. Foi você quem se aproveitou dele. Ele apertou os punhos e se lançou em direção a Laudano. Tudo parecia desmoronar. Então, em um instante fatídico e inesperado, um tiro ecoou. Mas não veio da arma de Karina. A multidão olhou horrorizada para o atirador de elite que, na tentativa de controlar a situação, disparara perigosamente. O impacto acertou diretamente o peito do pai de Lucas. Ele cambaleou, surpreso, antes de cair no chão, a vida esvaindo-se rapidamente. O ar foi tomado pela densidade do luto, e os olhos de Lucas se arregalaram. Pai! Ele gritou, e a agonia genuína cortou o coração de todos presentes. Karina ficou paralisada, enquanto a revelação de sua conexão com os eventos passados pairava no ar como uma nuvem escura. Lucas, eu não era para ser assim. Os olhos de Ricardo se estreitaram. O que tudo isso significava? O jogo que ele nunca quis jogar agora estava em seu ponto crítico. O que mais estava escondido sob essa rede de mentiras? As peças do tabuleiro estavam mudando a cada segundo. Mas uma única pergunta continuava a ecoar em sua mente. Quem era realmente o inimigo? Ricardo estava paralisado, segurando Lucas ferido nos braços, enquanto o caos ao redor parecia se mover em câmera lenta. O olhar de Valéria era uma mistura de desespero e determinação. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e a polícia estava cada vez mais próxima. Nós precisamos sair daqui, gritou ela, puxando Lucas de seus braços. Mas Lucas, ainda lutando contra a dor, sussurrou. A verdade você tem que contar. O rosto de Karina, a esposa de Ricardo, se contorceu em confusão. Ricardo, o que está acontecendo? O que ele quer dizer? E nesse momento de angústia, o ex-colega de Lucas, Laudano, deu um passo à frente, com um sorriso cruel. Isso não é o que parece, querido amigo. Essa cena toda é sua sentença de morte. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando? A tensão era palpável. O homem estava prestes a explodir em um ataque de raiva. Mas antes que pudesse responder, Karina fez um movimento inesperado. Com um gesto rápido, ela pegou algo de sua bolsa. Um atirador de elite se posicionou na esquina da rua, sem que ninguém percebesse, pronto para agir. Karina, não! Ricardo gritou. Mas já era tarde. Na frenética troca de olhares, Karina revelou uma arma de fogo. Desculpe, Ricardo. Eu não posso deixar que tudo isso acabe em tragédia. Tem muito mais em jogo do que você imagina. O choque percorreu o corpo de Ricardo como eletricidade. Ele olhou nos olhos de Karina, buscando respostas que não vinham. Por que ela tinha uma arma? Desde quando ela estava envolvida com tudo isso? A confusão se transformou em uma tempestade de desespero. Karina nunca se mostrou nada além de amorosa e solidária. O que mais ela escondia? Você está louca? Não faça isso! Ele implorou. Cale-se! Ela gritou, os olhos brilhando com fervor. Você não sabe de nada. Todo esse tempo eu fui uma peça nesse jogo. Você acha que pode salvar todos? Aqui? Não há salvação para quem já fez parte disso. O corpo de Lucas tremia enquanto ele tentava se erguer, mas estava agonizante. Karina, isso não é o que você pensa. Ele mal conseguia falar. A multidão, antes tão curiosa, agora estava presa entre a expectativa e o pânico, murmurando nervosamente. Mas a revelação de Karina não terminava ali. Com as mãos tremendo, ela continuou. Eu trabalhei para eles, sim.
Mas não por escolha. Foram ameaças, vidas em jogo. Os olhos de Karina se encheram de lágrimas. Mas agora sabemos, e precisamos agir. Você não pode desistir da luta, Ricardo. Antes que ele pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Não era um tiro, mas um estrondo próximo. Um grupo tático da polícia chegou com força, cercando a área. Mas não era precisamente para prender Laudano. Era para prender Karina. É uma fugitiva, gritou o líder da equipe, com a voz sonante. O quê? Ricardo não conseguia entender. Karina, você? Mas antes que ele pudesse terminar, os policiais estavam em cima dela, imobilizando-a. E a multidão emudecia, aterrorizada. Lucas, ainda no chão, parecia o único que compreendia a dimensão daquela revelação. Ele finalmente tinha as peças do quebra-cabeça. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A verdade vai muito além do que pensamos. As sirenes aumentavam e a adrenalina se espalhava. Ricardo sentiu que tudo estava desmoronando. O que ele conhecia como sua vida, sua família, agora estava mergulhado em segredos obscuros. Nesse momento de confusão, uma figura alta e sombria se destacou da multidão. Era o pai de Lucas, que nunca aparecera desde que o filho retornara da guerra. Sua presença era opressiva e os olhos refletiam dor e fúria. Lucas! Ele gritou, rompendo em direção ao filho, ignorando os policiais. A cena congelou. A multidão respirou como uma só, cada olhar preso na figura do pai. Ricardo sentiu uma comoção. Qual seria o próximo ato daquele homem, que parecia carregado de vingança? Você! Você é o motivo pelo qual meu filho está aqui. O que você fez? A voz dele era um rugido, reverberando entre as paredes da cidade. Ele olhou para Karina, então para Laudano. Você não vai se safar assim. Laudano olhou de forma cúmplice para Karina. Quem diria que você tinha um pai assim, Lucas? Ele não sabe nem o que estava acontecendo por trás do muro que você chama de amor. A raiva pulsava nas palavras. Os gritos se intensificaram quando o pai de Lucas começou a avançar. Foi você quem jogou meu filho na linha de fogo. Foi você quem se aproveitou dele. Ele apertou os punhos e se lançou em direção a Laudano. Tudo parecia desmoronar. Então, em um instante fatídico e inesperado, um tiro ecoou. Mas não veio da arma de Karina. A multidão olhou horrorizada para o atirador de elite que, na tentativa de controlar a situação, disparara perigosamente. O impacto acertou diretamente o peito do pai de Lucas. Ele cambaleou, surpreso, antes de cair no chão, a vida esvaindo-se rapidamente. O ar foi tomado pela densidade do luto, e os olhos de Lucas se arregalaram. Pai! Ele gritou, e a agonia genuína cortou o coração de todos presentes. Karina ficou paralisada, enquanto a revelação de sua conexão com os eventos passados pairava no ar como uma nuvem escura. Lucas, não era para ser assim. No entanto, em meio ao horror, algo ainda mais chocante aconteceu. Do alto do prédio em frente, uma figura conhecida apareceu na janela. Era uma mulher, com um olhar enigmático, que observava tudo como se houvesse sido uma condutora dessa tragédia. As feições eram familiares, e no fundo, Ricardo reconheceu a mulher como sua antiga mentora, Ângela. Eu avisei que tudo isso aconteceria, Ricardo, ela gritou, a voz ecoando sobre o tumulto. Vocês não estão prontos para a verdade. A revelação da presença dela fez o coração de Ricardo parar. Por que você está aqui? Ele mal conseguia articular as palavras, enquanto a confusão se expandia como um eco. A multidão começou a murmurar. Várias perguntas fervilhavam no ar. O que ela sabia? Como ela estava envolvida em tudo isso? Foi você quem manipulou tudo? Lucas se virou com raiva e confusão. Na voz. Você sabia que isso ia acontecer? Eu sou apenas uma agente desta guerra, mas não como vocês pensam. O que vejo aqui não é uma tragédia, mas a oportunidade que esperei por tanto tempo. Ângela respondeu, com um sorriso enigmático.
Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. O que você entende por isso? O que quer ganhar com isso? O que você fez? Mas antes que Ângela pudesse responder, o pai de Lucas começou a se contorcer no chão. As luzes da sirene refletiam em seu rosto, e ele estava à beira do desespero. A multidão observava, enquanto a adrenalina tornava tudo mais elétrico. A batalha pessoal entre amigos e inimigos estava apenas começando. Uma nova camada de intriga se adicionava à queda do mundo que conheciam. Enquanto tudo se desdobrava, uma única pergunta cortava a mente de Ricardo. A verdade da sua vida seria mais devastadora do que a mentira em que ele viveu? E o que aquela revelação significava para todos eles? Ricardo estava paralisado, segurando Lucas ferido nos braços, enquanto o caos ao redor parecia se mover em câmera lenta. O olhar de Valéria era uma mistura de desespero e determinação. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e a polícia estava cada vez mais próxima. "Nós precisamos sair daqui!" gritou ela, puxando Lucas de seus braços. Mas Lucas, ainda lutando contra a dor, sussurrou: "A verdade, você tem que contar." O rosto de Karina, a esposa de Ricardo, se contorceu em confusão. "Ricardo, o que está acontecendo? O que ele quer dizer?" E nesse momento de angústia, o ex-colega de Lucas, Laudano, deu um passo à frente, com um sorriso cruel. "Isso não é o que parece, querido amigo. Essa cena toda é sua sentença de morte." Ricardo franziu a testa. "Do que você está falando?" A tensão era palpável. O homem estava prestes a explodir em um ataque de raiva. Mas antes que pudesse responder, Karina fez um movimento inesperado. Com um gesto rápido, ela pegou algo de sua bolsa. Um atirador de elite se posicionou na esquina da rua, sem que ninguém percebesse, pronto para agir. "Karina, não!" Ricardo gritou. Mas já era tarde. Na frenética troca de olhares, Karina revelou uma arma de fogo. "Desculpe, Ricardo. Eu não posso deixar que tudo isso acabe em tragédia. Tem muito mais em jogo do que você imagina." O choque percorreu o corpo de Ricardo como eletricidade. Ele olhou nos olhos de Karina, buscando respostas que não vinham. Por que ela tinha uma arma? Desde quando ela estava envolvida com tudo isso, a confusão se transformou em uma tempestade de desespero. Karina nunca se mostrou nada além de amorosa e solidária. O que mais ela escondia? "Você está louca! Não faça isso!" ele implorou. "Cale-se!" ela gritou, os olhos brilhando com fervor. "Você não sabe de nada. Todo esse tempo eu fui uma peça nesse jogo. Você acha que pode salvar todos aqui? Não há salvação para quem já fez parte disso." O corpo de Lucas tremia enquanto ele tentava se erguer, mas estava agonizante. "Karina, isso não é o que você pensa." Ele mal conseguia falar. A multidão, antes tão curiosa, agora estava presa entre a expectativa e o pânico, murmurando nervosamente. Mas a revelação de Karina não terminava ali. Com as mãos tremendo, ela continuou: "Eu trabalhei para eles, sim, mas não por escolha. Foram ameaças, vidas em jogo." Os olhos de Karina se encheram de lágrimas. "Mas agora sabemos e precisamos agir. Você não pode desistir da luta, Ricardo." Antes que ele pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Não era um tiro, mas um estrondo próximo. Um grupo tático da polícia chegou com força, cercando a área. Mas não era precisamente para prender Laudano. Era para prender Karina. "Ela é uma fugitiva!" gritou o líder da equipe, com uma voz sonante. "O quê?" Ricardo não conseguia entender. "Karina, você?" Mas antes que ele pudesse terminar, os policiais estavam em cima dela, imobilizando-a, e a multidão emudecia, aterrorizada. Lucas, ainda no chão, parecia o único que compreendia a dimensão daquela revelação. Ele finalmente tinha as peças do quebra-cabeça. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A verdade vai muito além do que pensamos. As sirenes aumentavam e a adrenalina se espalhava.
Ricardo sentiu que tudo estava desmoronando. O que ele conhecia como sua vida, sua família, agora estava mergulhado em segredos obscuros. Nesse momento, como se os céus também estivessem em desencanto, uma estrutura estrondosa desabou em meio à cena. Uma parte do prédio abandonado ao lado, que até então ninguém notara. A poeira e os destroços espalharam-se como um manto cinza sobre todos. O estardalhaço fez com que muitos se jogassem ao chão, enquanto Ricardo e Lucas foram cercados por uma nuvem espessa. Conforme a poeira se assentava, um corpo caiu do alto, por entre os escombros. Os olhos de todos se voltaram para o impacto. Era um homem, ensanguentado e machucado, com uma expressão desesperada. Entre as sombras, ele se esforçava para levantar a cabeça e, quando fez isso, Ricardo congelou. Era seu irmão Eduardo. "Edu!" Ricardo exclamou, o coração disparando. O homem que havia desaparecido anos atrás, envolto em mistérios e murmúrios de uma vida secreta, estava ali bem na frente dele. "O que você está fazendo aqui?" Mas antes que pudesse responder, uma bomba de fumaça explodiu no centro da cena, envolta em um ar pesado. A multidão já agitada agora correu para todos os lados, em pânico total, sem saber a quem recorrer. "Me ajude!" gritou Eduardo, com a voz rouca e cheia de dor. "Você não sabe o que está acontecendo. Temos que parar isso." A presença de Eduardo mudou tudo. Segredos foram acesos e um novo mistério arrebentava a trama já complicada. Ricardo sentiu a tensão escalar. Seu irmão, que ele pensou estar morto ou perdido, era crucial aqui. Mas por quê? O quê? Ele sabia. O silêncio do passado agora explodia em sua mente. Karina, mesmo sob custódia, olhou para ele. Seu olhar estava entrelaçado com confusão e algo mais. "Ricardo, isso pode ser a chave. Você precisa saber o que ele esconde." A confusão se transformou em um caos absoluto. Havia uma verdade que estava prestes a ser revelada, e Ricardo sentiu que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a entrar em colapso novamente. Ele precisava descobrir o que Eduardo sabia. O tempo estava passando, e a polícia, junto com o segredo que não podiam mais manter, se aproximavam. Enquanto tudo se precipitava, uma dúvida ainda pairava. O que mais os laços de sangue poderiam esconder? No calor da descoberta, as perguntas se multiplicaram. Estariam prontos para enfrentar a verdade que mudaria tudo? Ricardo estava paralisado, segurando Lucas ferido nos braços. Enquanto o caos ao redor parecia se mover em câmera lenta, o olhar de Valéria era uma mistura de desespero e determinação. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e a polícia estava cada vez mais próxima. "Nós precisamos sair daqui!" gritou ela, puxando Lucas de seus braços. Mas Lucas, ainda lutando contra a dor, sussurrou: "A verdade, você tem que contar." O rosto de Karina, a esposa de Ricardo, se contorceu em confusão. "Ricardo, o que está acontecendo? O que ele quer dizer?" E nesse momento de angústia, o ex-colega de Lucas, Laudano, deu um passo à frente, com um sorriso cruel. "Isso não é o que parece, querido amigo. Essa cena toda é sua sentença de morte." Ricardo franziu a testa. "Do que você está falando?" A tensão era palpável. O homem estava prestes a explodir em um ataque de raiva. Mas antes que pudesse responder, Karina fez um movimento inesperado. Com um gesto rápido, ela pegou algo de sua bolsa. Um atirador de elite se posicionou na esquina da rua, sem que ninguém percebesse, pronto para agir. "Karina, não!" Ricardo gritou. Mas já era tarde. Na frenética troca de olhares, Karina revelou uma arma de fogo. "Desculpe, Ricardo. Eu não posso deixar que tudo isso acabe em tragédia. Tem muito mais em jogo do que você imagina." O choque percorreu o corpo de Ricardo como eletricidade. Ele olhou nos olhos de Karina, procurando respostas que não vinham. Por que ela tinha uma arma? Desde quando ela estava envolvida com tudo isso? A confusão se transformou em uma tempestade de desespero. Karina nunca se mostrou nada além de amorosa e solidária.
O que mais ela escondia? Você está louca? Não faça isso! Ele implorou. Cale-se! Ela gritou, os olhos brilhando com fervor. Você não sabe de nada. Todo esse tempo, eu fui uma peça nesse jogo. Você acha que pode salvar todos aqui? Não há salvação para quem já fez parte disso. O corpo de Lucas tremia enquanto ele tentava se erguer, mas estava agonizante. Karina, isso não é o que você pensa. Ele mal conseguia falar. A multidão, antes tão curiosa, agora estava presa entre a expectativa e o pânico, murmurando nervosamente. Mas a revelação de Karina não terminava ali. Com as mãos tremendo, ela continuou. Eu trabalhei para eles, sim, mas não por escolha. Foram ameaças, vidas em jogo. Os olhos de Karina se encheram de lágrimas. Mas agora sabemos, e precisamos agir. Você não pode desistir da luta, Ricardo. Antes que ele pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Não era um tiro, mas um estrondo próximo. Um grupo tático da polícia chegou com força, cercando a área. Mas não era precisamente para prender Laudano. Era para prender Karina. Ela é uma fugitiva, gritou o líder da equipe com a voz sonante. O quê? Ricardo não conseguia entender. Karina, você? Mas antes que ele pudesse terminar, os policiais estavam em cima dela, imobilizando-a, e a multidão emudecia, aterrorizada. Lucas, ainda no chão, parecia o único que compreendia a dimensão daquela revelação. Ele finalmente tinha as peças do quebra-cabeça. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A verdade vai muito além do que pensamos. As sirenes aumentavam e a adrenalina se espalhava. Ricardo sentiu que tudo estava desmoronando. O que ele conhecia como sua vida, sua família, agora estava mergulhado em segredos obscuros. Então, em meio ao tumulto, uma figura alta e sombria se destacou da multidão. Era o pai de Lucas, que havia sumido desde que o filho retornara da guerra. Sua presença era opressiva, e os olhos refletiam dor e fúria. Lucas! Ele gritou, rompendo em direção ao filho, ignorando os policiais. A cena congelou. A multidão respirou como uma só, cada olhar preso na figura do pai. Ricardo sentiu uma comoção. Qual seria o próximo ato daquele homem, que parecia carregado de vingança? Você é o motivo pelo qual meu filho está aqui. O que você fez? A voz dele era um rugido, reverberando entre as paredes da cidade. Ele olhou para Karina, então para Laudano. Você não vai se safar assim. Laudano olhou de forma cúmplice para Karina. Quem diria que você tinha um pai assim, Lucas? Ele não sabe nem o que estava acontecendo por trás do muro que você chama de amor. A raiva pulsava nas palavras. Os gritos se intensificaram quando o pai de Lucas começou a avançar. Foi você quem jogou meu filho na linha de fogo. Foi você quem se aproveitou dele. Ele apertou os punhos e se lançou em direção a Laudano. Tudo parecia desmoronar. Então, em um instante fatídico e inesperado, um tiro ecoou, mas não veio da arma de Karina. A multidão olhou horrorizada para o atirador de elite que, na tentativa de controlar a situação, disparara perigosamente. O impacto acertou diretamente o peito do pai de Lucas. Ele cambaleou, surpreso, antes de cair no chão, a vida esvaindo-se rapidamente. O ar foi tomado pela densidade do luto, e os olhos de Lucas se arregalaram. Pai! Ele gritou, e a agonia genuína cortou o coração de todos presentes. Karina ficou paralisada, enquanto a revelação de sua conexão com os eventos passados pairava no ar como uma nuvem negra. Lucas, não era para ser assim. Mas antes que a cena pudesse se desdobrar completamente, algo ainda mais chocante aconteceu. Um rosto familiar apareceu entre a multidão tumultuada. Era um dos amigos de infância de Ricardo, Felipe, um homem que ele havia perdido de vista anos atrás, mas que carregava um segredo sinistro. Felipe estava ali, observando, e algo em seu olhar era diferente, intenso, quase predador. Ricardo,
Você não deveria ter se metido com coisas que não entende, disse Felipe, com um sorriso que não chegava aos olhos. Isso é maior do que você imagina. As palavras de Felipe pareciam cortar o ar. Ricardo olhou para ele, confundido. O que você está fazendo aqui? O que você sabe? Eu sempre soube. Felipe sorriu, o rosto de quem tem o controle da situação. A verdade, Ricardo, é que a guerra que você e seus amigos lutaram não é nada comparada à verdadeira batalha que acontece por trás dos panos. E Karina? Bem, o que você acha que ela realmente é? A multidão estava em choque, e as palavras de Felipe atingiram Ricardo como um golpe. Ele olhou para Karina, seus olhos buscando respostas. O que ele quer dizer, Karina? E antes que ela pudesse responder, Felipe continuou. Ela nunca foi quem você pensou. Ela está no centro disso tudo, manipulando você e todos ao seu redor. E os soldados? Eles eram apenas peões em um tabuleiro de xadrez muito maior. A verdade é que muitos deles nunca voltaram para casa porque não eram necessários para o plano. Karina, agora em mãos policiais, parecia contorcer-se em fúria e confusão. Você não sabe do que está falando. Eu lutei. Eu ajudei. Sim, e essa é a questão, disse Felipe com uma satisfação cruel nos lábios. Você ajudou a construir um futuro que nem você consegue imaginar. Ricardo sentiu o estômago revirar. A verdade de Felipe ecoava na sua mente, deixando uma marca ardente. O que significava isso? Ele olhou de Karina para Lucas, seus mundos colidindo em um caos absoluto. Nesse momento, a terra que ele conhecia agora tremia. Devemos seguir em frente, Ricardo. Não importa mais o que você pensa que sabe. Com um olhar firme, Felipe virou-se para a multidão. A verdadeira batalha começa agora. A ironia estava no ar, pesada, como uma bomba prestes a explodir. E enquanto o terreno sob seus pés continuava a desmoronar, Ricardo percebeu que a revolução, que mudaria suas vidas, estava prestes a começar, e com ela, consequências que eles nunca poderiam imaginar. Ricardo observava em choque, enquanto o corpo de seu irmão Eduardo caía com um baque pesado. A poeira levantada pela queda misturava-se ao horror estampado nos rostos da multidão. "Edu!" ele gritou, mas o som se perdeu na cacofonia do caos. Lucas lutava contra a dor no chão, enquanto o luto do pai ainda ecoava pelo ambiente. A cena era desoladora. Karina, agora sob custódia, se contorcia, seu olhar atravessado entre o medo e a raiva. "Ricardo, ela começou, mas o pânico a fez hesitar. Não era assim que deveria ser. Felipe, sorrindo como quem sabe de um segredo, olhou para eles. "Oh não, isso é só o começo. A verdade está bem à sua frente, mas poucos têm coragem para vê-la." Ricardo sentiu seu coração acelerar. A vida dele, em um instante, transformada em uma espiral de mentiras e traições. "Felipe, você não sabe o que está fazendo", gritou. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas Felipe ignorou. "Vocês todos precisam entender. Tudo isso faz parte de algo muito maior. Os veteranos, os sacrifícios, tudo encoberto. Se você não se unir a mim, tudo será em vão." Ao fundo, as sirenes se tornavam cada vez mais intensas, e o som das vozes se misturava à explosão de sentimentos conflitantes. Lucas, com um olhar fixo em Eduardo, disse: "A verdade é tudo o que importa agora. Não podemos nos deixar abater." Ricardo olhou para seu irmão ferido, as palavras pesado pela gravidade da situação. "Edu, eu não sabia." As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Eu pensei que você estava longe." Eduardo olhou fixamente para Ricardo, sua respiração ofegante. "Irmão, é hora de derrubar o muro. Juntos." E assim, naquele momento crítico, algo murmurou nas profundezas de Ricardo. Uma fagulha de esperança. "Temos que expor tudo isso. Temos que lutar." O olhar de Karina, de súbito, se tornou conflituoso. "Ricardo, se você sair dessa, se você conseguir, não será só você. Seremos todos nós." Os olhos se encontraram, e pela primeira vez, eles foram mais do que marido e mulher. Eram aliados em uma batalha pela verdade. Da multidão, uma voz cortou o silêncio. "A verdade não pode ser silenciada." Era Valéria,
erguendo um cartaz que dizia: Justiça para os veteranos. A multidão aplaudiu e algo começou a mudar. Ricardo, tocado, sentiu a energia se espalhar. Vamos lá, todos juntos, gritou ele. E uma onda de coragem se ergueu. Sabiam o que tinha que ser feito. A polícia se aproximava, mas não com a intenção de silenciar. Era hora de unir forças. Felipe observava, os olhos perdendo a confiança. Vocês não entendem o que estão enfrentando. Entendemos muito bem, respondeu Lucas. E não vamos recuar. O silêncio acaba aqui. A multidão, agora em movimento, começou a levantar cartazes, gritar por justiça. Ricardo olhou para Eduardo. Você está pronto para isso? Mais do que nunca, Eduardo respondeu, um brilho de determinação em seus olhos. E assim, com cada passo, uma nova história se abria diante deles. Uma história de luta pela verdade, onde amigos se tornavam aliados, e os passos incertos se transformavam em marchas coletivas. O passado lhe pesava, mas o futuro acenava como uma promessa. A última imagem era um conjunto de vozes, juntas, mais forte, mais ousada. Quando finalmente se afastaram, a cidade pulsava nova. Uma nova era de esperança e luta renascendo das cinzas. E assim, enquanto a história capturava momentos de dor, novos começos e a luta incessante pela verdade, fica a pergunta: até onde você iria por justiça? E se você chegou até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar imediatamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda. Agora é a sua chance de clicar na próxima história emocionante que está esperando por você no final do vídeo.